Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Deep Dive, o podcast do canal Deep Dive Edu. Eu sou o professor Jesuel Arruda e hoje vamos mergulhar em uma parte fundamental da nossa história, a resistência negra após a abolição da escravidão. Antes de começarmos, deixo aqui o convite para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem este episódio, pois essa participação é fundamental para espalharmos conhecimento. Além disso, não se esqueçam de conferir os links na descrição, onde eu disponibilizo os materiais de apoio para quem quiser se aprofundar ainda mais neste tema. Agora, me digam, a escravidão no Brasil foi abolida oficialmente em 1888, mas isso significou liberdade e igualdade imediata para a população negra? Se a resposta fosse sim, por que ainda hoje vemos tantas desigualdades estruturais? Pois bem, essa é a reflexão central do nosso episódio de hoje, que tentaremos responder ao longo deste mergulho, por isso assista até o final. Vamos lá! A Lei Áurea, Lei número 3.353, assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil, colocou um ponto final na escravidão, ao menos de maneira formal, pois, na verdade, ela veio sem um plano de inserção social e econômica para os que se tornaram da noite para o dia, ex-escravos. Isso significa que, ao serem libertos, muitos negros foram deixados à própria sorte, sem moradia, sem terra, sem emprego e sem acesso à educação. Vocês já pararam para pensar sobre o que isso significou na prática? E podem imaginar quais foram as consequências disso? Enquanto os imigrantes europeus recebiam incentivos e terras para trabalharem no Brasil, os negros libertos eram marginalizados, forçados a viver em condições precárias e a aceitar trabalhos mal remunerados. Para eles, o fim da escravidão significou a continuidade da exclusão, agora de maneira mais aguda, jogados ao relento e à sorte. Segundo o site do Senado Federal, comemorada pelos abolicionistas, odiada pelos escravistas, criticada por setores do movimento negro, o dia 13 de maio de 1888 é a data em que foi sancionada a abolição dos escravos no Brasil. Em um trâmite que durou apenas 5 dias, a Câmara e o Senado do Império do Brasil aprovaram um projeto de lei que extinguia por completo o regime de escravidão em todo o Brasil. No dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel de Orleans e Bragança, exercendo a regência pela ausência de seu pai, o imperador Dom Pedro II, que estava fora do Brasil, abria o ano parlamentar com um discurso que pedia o fim da escravidão. No dia 8 de maio, o ministro da Agricultura, Rodrigo Augusto da Silva, envia o projeto de abolição da escravatura ao parlamento. No dia 10 de maio, o texto é aprovado pela Câmara dos Deputados e, no dia 13 de maio, pelo Senado. No mesmo dia, a lei foi sancionada pela princesa, tudo em regime de urgência e com forte oposição dos escravistas que queriam manter o sistema. A resistência da população negra, que antes era contra a condição de escravos e aos senhores, agora se tornaria contra a exclusão social e pela conquista de direitos que lhe foram negados. Diversos movimentos surgiram no período pós-abolição, reivindicando educação, trabalho digno, moradia e o direito à expressão cultural e religiosa. Um exemplo emblemático dessa luta foi a Revolta da Chibata, uma revolta que aconteceu na Marinha Brasileira entre os dias 22 e 27 de novembro de 1910 e se iniciou na Baía de Guanabara, mobilizando milhares de marinheiros que estavam insatisfeitos com os castigos físicos que eram praticados na corporação. Os marinheiros tomaram alguns navios e apontaram os canhões para o Rio de Janeiro. Esta revolta se iniciou, portanto, no dia que uma recepção do novo presidente
Hermes da Fonseca era realizada. Após alguns dias de indefinição, o governo aceitou colocar fim aos castigos físicos na Marinha e anistiar os rebelados. No entanto, a anistia não foi cumprida e muitos marinheiros, incluindo o líder João Cândido, foram presos. Mas o que motivaria um grupo de marinheiros a se rebelar contra a própria Marinha? A resposta é dura e revoltante. Os castigos físicos ainda eram uma prática comum, mas somente para os marinheiros negros, mesmo após a abolição. Quando Marcelino Rodrigues Menezes foi sentenciado a receber 250 chibatadas, seus companheiros de farda não aceitaram e, liderados por João Cândido Felisberto, o almirante negro, os marinheiros tomaram navios de guerra e exigiram o fim dos castigos. Esse episódio revelou ao Brasil o racismo estrutural e a permanência da mentalidade escravocrata nas instituições. Apesar das promessas de mudança, os revoltosos foram duramente reprimidos, presos e muitos foram assassinados, e isso é que é revoltante, você não acha? E é a pura história do Brasil. Mas essa luta não foi em vão e não poderia ser. A revolta da Chibata entrou para a história como um marco de resistência, provando que a luta por dignidade não terminaria ali. Ao contrário, estava apenas começando. Agora pensem comigo. Se a escravidão acabou há mais de 100 anos, por que a população negra ainda hoje enfrenta tantas dificuldades para acessar direitos básicos? A resposta está na falta de políticas públicas de reparação e na permanência de mecanismos que perpetuam a desigualdade. Para exemplificar, o direito à propriedade que é garantido na Constituição brasileira foi historicamente negado para a população negra, o que resultou na formação de favelas e na exclusão do mercado imobiliário, ou seja, não podiam adquirir moradias. Os quilombos, que antes eram espaços de resistência e refúgio, hoje continuam sendo territórios de luta por reconhecimento legal, o que mostra que, mesmo com direitos formalmente garantidos, ainda existem barreiras que dificultam a sua concretização. Isso nos revela que políticas públicas como a Lei de Cotas Raciais, também conhecida como Lei nº 12.711 de 2012, uma lei brasileira que reserva vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e deficientes, é de fundamental importância para a busca de equidade em favor daqueles que sempre iniciaram a corrida por oportunidades atrás dos brancos e dos ricos, e sempre chegaram por último. Ainda que não tenhamos a consciência de que nós é quem somos estes corredores e que esta iniciativa vem justamente para nos beneficiar, visto que muitos na condição de beneficiários desta lei se posicionam preconceituosamente contra as cotas. E você é a favor ou contra? Pensem e registrem suas reflexões nos comentários. Não podemos falar de resistência negra somente pelo viés da dor, tampouco não devemos romantizar. Lá. A história negra é, sobretudo, uma história de força, de cultura e importante contribuição para a formação da identidade do povo brasileiro. A arte, a música, a literatura e a luta política negra moldaram ao longo da história a nossa identidade. Vocês sabiam que Machado de Assis, que foi um dos maiores escritores do Brasil, era negro? E que a capoeira, hoje reconhecida como patrimônio cultural, foi uma forma de resistência dos africanos escravizados? Isso nos mostra que a população negra não apenas sobreviveu, mas construiu e transformou a sociedade, deixando um legado que precisa ser valorizado, estudado e celebrado. E o que podemos fazer hoje para continuar essa luta por igualdade? Primeiramente, reconhecer a história e seus impactos. Primeiro, devemos ter a consciência de que o racismo não é um problema do passado. Ele está presente nas diferenças salariais, na violência policial, na subrepresentação nos espaços de poder. Segundo, devemos apoiar políticas de inclusão e valorizar iniciativas que beneficiam a população negra no nosso país. E, por fim, ouvir, aprender
e refletir sobre nosso papel nessa história. A luta da população negra por justiça não é uma luta apenas dos negros, é uma luta de todos que acreditam em uma sociedade mais justa. É a luta do pobre e do oprimido, do trabalhador que luta para sobreviver com baixos salários e longas jornadas, numa sociedade ainda hoje com mentalidade escravocrata. Muito bem, com esta reflexão chegamos ao final deste nosso mergulho profundo de hoje. Se este episódio fez você refletir, compartilhe esse conhecimento. Se inscreva no canal, curta e comente, pois isso nos ajuda a levar esses temas para mais pessoas. E não esqueçam de acessar os links na descrição para se aprofundar ainda mais seu conhecimento. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Lembrem-se, conhecer a história é essencial para transformarmos o futuro. Até o próximo Deep Dive. Valeu!